Ok, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Eu tenho uma imensa satisfação aqui estar com o Dr. Hélio Cirino, um médico brasileiro nefrologista que tem uma experiência muito vasta na área e hoje ele teve a disponibilidade de ceder o seu tempo para ajudar aos pacientes de doença renal e a todos aqueles que se interessam pelo assunto. Então, para nós aqui agora, boa noite, Dr. Hélio, muito obrigado. Boa noite. Obrigado pelo E convite. sim, é um prazer, uma satisfação muito grande, um tema tão importante, né, que a gente precisa que as pessoas tenham mais informações de qualidade para ter melhor qualidade de vida. Então, doutor Hélio, faça uma apresentação do senhor, do seu trabalho, da sua experiência para quem não estiver assistindo. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, meu nome é Hélio, né? Como já apresentado, eu sou formado aqui em Vitória, no Espírito Santo, desde 2006, né? Logo fui para São Paulo e fiz minha formação em clínica médica e nefrologia. E já tenho mais de 20 anos aí, né, de experiência, né, quase 20 anos como médico e como nefrologista, né, formado aí desde 2012, tá, atuando aí na área de nefrologia, principalmente voltado aí para o transplante renal. Doutor, muito bom. Como que o senhor escolheu essa área de nefrologia? Bom, a nefrologia, eu gostava muito da clínica geral, né? E a nefrologia é uma das especialidades onde o paciente requer mais esse cuidado realmente de uma forma global e ser visto de uma forma global, porque o paciente ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem várias outras comorbidades e você consegue realmente cuidar do paciente de uma maneira mais integral. Então, além disso, o dia a dia do nefrologista também é muito diversificado, né? Nós temos os plantões de hemodiálise, o consultório, tem o tratamento conservador, tem o transplante renal. Então, é um dia a dia muito dinâmico também, que me agradava muito também, que eu também não gosto muito de rotina. Então, para mim, ter cada dia num lugar diferente é muito gratificante para mim também. Ok, muito obrigado. E eu cometi um grave erro aqui, eu esqueci de me apresentar. Eu sou Hélio Neto e eu estou conversando aqui com o Dr. Hélio, porque eu já nasci com doença renal policística, tive os 2 rins removidos, hoje eu estou transplantado. Felizmente, quando eu tive na hemodiálise, eu me dei muito bem, até escalei montanha, então acho que tem experiências para a gente trocar aqui. Doutor Hélio, vamos direto ao assunto aqui. Para as pessoas que estão em dúvida, o que é falência renal, como que é caracterizado, e quais são as variações individuais, né, nesse assunto. Na verdade, assim, primeiro que todos os pacientes que são grupo de risco, né, hipertensos, diabéticos, devem ter a sua creatinina dosada, né, e fazer uma monitoração desses valores. E, principalmente, calcular o clearance, né, porque muitas vezes a creatinina pode ser normal e quando você joga no clearance de creatinina, isso mostra uma alteração. Então, nós dividimos os estágios da doença renal em 5 estágios, tá? Desde estágios iniciais, quando o clearance começa a cair, a filtração, né, a taxa de filtração, quanto que aquele rim está filtrando, começa a cair ali abaixo de 90, até estágios mais graves, quando esse rim já filtra abaixo ali de 15 ml por minuto. Eu costumo falar para os pacientes, Hélio, até em porcentagem. A gente fala geralmente em ml por minuto, né, o termo correto, mas eu acho que quando a gente fala de porcentagem, o paciente entende melhor. Então, uma disfunção renal grave é quando o rim já está, os 2 rins juntos já filtram menos de 15%, tá? E essa doença é uma doença assintomática. Então, até chegar em estágios bem avançados da doença, se o paciente não passar por um processo ali de triagem, ele não vai ter o diagnóstico da doença renal. Sim, muito, muito bom essa parte final, porque eu, quando tive os 2 rins removidos, eu tinha ainda 9%, né, de função renal e ainda tinha relativamente uma vida normal, entendeu? Mas psicologicamente, e eu queria que o senhor comentasse sobre isso me afetou muito, porque quando eu tinha lá a função renal de 30%, depois 25%, 22%, para mim aquilo era como se fosse uma bomba relógio, entendeu? E eu achava que abaixo de 20 ou abaixo de 15, eu já não sabia o que ia acontecer, entendeu? Mas eu consegui prolongar a minha ida até a hemodiálise com até 8%, né? Porque também eu não tinha nenhuma outra comorbidade, era muito saudável e
tinha uma dieta muito controlada. Isso, você falou algumas coisas muito importantes. Primeiro, nós colocamos o paciente em diálise a depender dos sintomas dele, tá? Então, nós não temos um número mágico para colocar o paciente em diálise. Eu já tive pacientes que chegaram aí com clearance de 10 e tudo, que eu acompanhei mais de 2 anos. Mas qual que é a importância do tratamento conservador? Dele já ter toda uma programação do que será feito. Se ele for entrar na hemodiálise, ele já ter a fístula, que é o acesso para a hemodiálise, que a gente pode explicar um pouquinho mais depois, mais para frente, tá? E outra coisa muito importante que você falou é que quanto mais rigoroso esse paciente for, quanto mais rigoroso com a dieta, controlado ali, mais tempo ele fica fora de hemodiálise. Então, eu falo até para os pacientes que, na verdade, até quando ele está dentro de hemodiálise, eu falo, olha, 70% do tratamento vai ser com você na sua casa, entendeu? Porque 70%, a maior parte do tempo, se você for pensar, ele passa em casa e não na diálise, né? E no tratamento conservador também, nós temos que deixar, né, de entregar a responsabilidade só nas mãos do profissional de saúde. A responsabilidade, principalmente da dieta, né, ela está muito nas mãos do paciente, de tomar a medicação de forma adequada, de fazer a dieta, de ter adesão ao tratamento. Quem faz, com certeza, tem resultados melhores do que quem não fez o tratamento de forma adequada. Excelente. Inclusive, para quem estiver assistindo, no meu canal tem uma entrevista com o André Foligno, que é um paciente em São Paulo que faz hemodiálise e correu uma maratona inteira, 42 quilômetros, se eu não me engano, e já correu várias meia maratonas também, o que mostra que a pessoa é totalmente dentro das condições, né, extremamente saudável para o momento que ele está passando na vida, né? Algum Sim, comentário sobre o esporte, por exemplo, durante a hemodiálise? então, eu acho que, assim, claro que vai depender muito, né, das comorbidades de cada paciente, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um paciente como você que teve uma doença renal policística, você pode ter alguns problemas em outros órgãos, mas normalmente o paciente com doença renal policística, ele entra bem na diálise. O paciente, às vezes, com uma nefropatia por IgA, que é uma doença localizada no rim, ele entra melhor na diálise. Existem outros pacientes que às vezes entram com outras patologias, com câncer, o paciente já era diabético, é uma doença que afeta o organismo de uma maneira mais global, né? E acaba tendo, deteriora a saúde dele de uma maneira mais global. Então, às vezes o paciente já teve um AVC, já infartou. Então, são condições diferentes e cada um vai responder de uma forma diferente ao tratamento. Tem pessoas que saem da hemodiálise e vão trabalhar, vão viver a vida. Tem pessoas que passam mal na hemodiálise porque já tem uma condição de saúde mais deteriorada. Mas é claro que eu falo para todos os pacientes que entram em diálise, tente ter a vida o mais normal possível, tente trabalhar, tente ser feliz, não faça da sua vida a doença. A doença tem que ser uma parte da sua vida. Você tem que encarar que você está indo ali como se você estivesse indo para o seu escritório trabalhar aquelas 4 horas, né? Ainda está trabalhando pouco, né, Hélio? Então, na verdade, 4 horas, 3 vezes por semana, se você for colocar dessa forma, né, não é tão pesado assim. Então, assim, mas com certeza o exercício físico, ele melhora no controle da pressão arterial, ele vai melhorar no controle do diabetes, tá? Até o líquido mesmo, né? Você consegue perder um pouco aí de líquido através do exercício físico, né? E às vezes não tem aquele esforço todo depois para chegar pesado, para tirar tanto líquido assim na máquina, tá? Então, na verdade, existem coisas que você consegue fazer para manter, na verdade, a sua autonomia, a sua independência, e com certeza isso é muito importante. Musculação, com certeza também, né, para fortalecer a musculatura, porque o paciente renal crônico ele tem alguns problemas, como doença óssea, o hiperparatiroidismo, que eu acho que é importante fazer atividade física, mas também ter um acompanhamento, né? Uma instrução, um acompanhamento, uma liberação cardiológica, dependendo do paciente também. Sim, muito bom. Doutor, quais são as, vamos dizer, 2 ou 3 principais causas ou comorbidades que levam o paciente para a hemodiálise? Vamos dizer assim, com exceção das questões da doença genética, por exemplo, mas, né, seria diabetes, essa todo mundo sabe.
se a gente for pegar, né, realmente, né, a fatia do bolo, eu tenho um gráfico que é um gráfico assim como se fossem as fatias ali do bolo, né? E metade do bolo é do hipertenso, a outra metade do bolo é do diabético, né? E com certeza aí incluem-se outras causas, né, como a própria obesidade que leva, né, a uma síndrome metabólica, né, as glomerulonefrites. As glomerulonefrites são condições onde o seu organismo reconhece o seu rim como se ele fosse uma bactéria, como se ele fosse algo estranho ao seu organismo, e você vai produzir anticorpos contra aquele órgão, e eles se depositam no rim causando lesão. É uma causa muito interessante, principalmente porque acomete pacientes jovens e pode aparecer de maneira assintomática, como, por exemplo, uma presença de sangue na urina assintomático, então, uma presença de proteína na urina assintomático. Então, como é que eu detecto? Detecta fazendo exames de rotina, né, de urina, por exemplo. Será que isso é feito como triagem na população geral? Acredito que não, né? Mas tem alguma forma, então, de eu perceber? Às vezes, quando é visível ao olho nu, você pode ter um sangue na urina visível, mas na boa parte das vezes é microscópico. Você pode ter uma urina que espuma muito no vaso, mas nem sempre também você vai ter aquela coisa tão característica, tá? Então, é muito importante, às vezes, nós darmos um valor maior à prevenção e aos exames de triagem, tá? Então, nós temos a hipertensão, diabetes, as glomerulonefrites, algumas malformações urológicas, que às vezes a criança já pode nascer com isso, tem infecções urinárias de repetição, por exemplo, doença do refluxo vésico-ureteral, onde a urina volta para o trato urinário e pode causar infecções e pode causar lesão no parênquima renal. Lembrar também do uso de medicações tóxicas, principalmente anti-inflamatórios. Eu lembro que quando eu fui aos Estados Unidos, não sei no Canadá, mas nos Estados Uhum. Unidos é uma medicação que é restrita ao receituário médico. No Brasil, não, é de compra livre, de venda livre nas farmácias. Então, as pessoas fazem muito abuso de anti-inflamatório e acaba também podendo ser uma causa de lesão renal, Uhum. né? A doença renal policística também, que é uma lesão autossômica dominante, né? Passa aí de pai, de mãe para filho, uma doença genética também, entre outras doenças genéticas que Uhum. existem. Bem, muito bom, bem abrangente sua explicação, muito obrigado. Quais são as dicas dessa fatia do hipertenso e do diabético para poder, em termos de mudança de qualidade de vida, o que a pessoa pode fazer para postergar a, a hemodiálise, por exemplo? Olha, uma dica super simples: descasque mais e desembale menos. Se você sair com essa mensagem daqui, eu acho que já é uma grande dica, tá? Então, inclua mais frutas e verduras na sua dieta, tá? Inclua, retire os industrializados da dieta, os ultraprocessados, tá? Porque eles são ricos em sódio, isso vai fazer uma sobrecarga renal, tá? Então, vai te conferir um risco de hipertensão, um risco de diabetes, tá? Então, muitas pessoas falam, mas eu como certinho. Gente, ninguém engorda comendo chuchu e brócolis, tá? Exatamente. É, ninguém engorda comendo maçã. Então, na verdade, a gente tem que pensar em modificar os nossos hábitos de vida, em voltar, né, às raízes, né? O homem da caverna não tinha, né, não tinha essa coisa da embalagem, do ultraprocessado, né? Então, voltar ao que é a nossa raiz. Ser mais ativo também, né? Hoje em Uhum. dia tem Alexa, tem tantas coisas, tudo automatizado. Primeira coisa que me perguntaram na minha casa quando eu fui ajeitar, fazer a reforma aqui, você quer que coloque um sistema de automatização na sua casa? Eu falei, não quero, porque eu Uhum. não quero ter a preguiça de não levantar nem da cadeira para acender a minha luz, entendeu? Exatamente. Então, na verdade, hoje as pessoas estão caminhando cada vez, né, para um sedentarismo, para uma inatividade, e isso, Uhum. assim, contribui muito para as doenças que causam a doença renal e, consequentemente, vai contribuir para gerar a doença renal crônica lá na frente. Então, assim, tentar ter uma vida mais saudável possível, acho que seria a principal dica, e evitar o uso de medicações, né?
sem prescrição médica, sem orientação médica, cessar o tabagismo também, o cigarro ele também é fator de risco, não só para doença renal crônica, para assim, câncer, qualquer um que você me perguntar, eu vou te falar, é mais fácil falar que porque assim, praticamente todos eles têm associação aí com o tabagismo, né? As doenças também que têm relação com a aterosclerose, AVC, infarto, então realmente cigarro é uma coisa que você tem que passar longe, né? Então, acho que seriam mais ou menos as dicas práticas, assim, que são fáceis, né? São, talvez, key messages, né? Mensagens chaves aí que as pessoas podem tentar levar para o dia a dia. Trocar o cigarro por uma cenoura crua, e aí mastigando, né? Para tentar fazer, né? Tentar fazer uma coisa mais saudável. Eu vejo que muitas vezes a gente tem essa mania, não só essa questão do cigarro, de ter alguma coisa na boca, mas tem gente que tem aquela coisa da mastigação também, né? De você ter sempre alguma coisinha ali. Eu falo para os pacientes, tem alguma coisa saudável ali que você pode, uma castanha, né? Tem ali alguma coisa, a própria cenoura, né? Porque tem gente que sente falta daquela coisa da mastigação, mas tem Sim. coisas que sempre tem em casa também, né? Eu falo muito para os meus pacientes uma coisa. Dieta começa no supermercado, tá? Então, quando você diminui o acesso, dificulta o acesso, né? Eu acho que, e aí no Canadá, imagina, tá tendo uma nevasca de noite, você não vai sair 10 horas da noite para ir no supermercado, né? Acredito que até o iFood deve ter dificuldade de chegar. Mas, e aqui no Brasil também, dependendo da hora, né? A gente não sai por outros motivos, né? Mas, assim, se você não tem na sua casa, dificulta o processo, né? Você não vai meia-noite acordar morrendo de fome e vai sair na rua atrás de um biscoito. Não, você vai comer se estiver dentro da sua casa. Então, eu acho que desde o supermercado, você tem que começar a ter realmente uma conscientização das suas compras e olhar o alimento principalmente. Eu falo com os meus pacientes hoje que eles têm que ser interesseiros em relação ao alimento. Eu só vou te comer, eu só vou ter você na minha casa se você me trouxer algum benefício, senão eu não quero. É igual, eu falo com eles que é igual às amizades, querendo ou não, a gente tem amizades por afeto, por carinho, por afinidade, mas de uma certa forma, toda relação é uma relação de troca, de interesse, né? Sim, Eu claro. sou seu amigo porque você é legal, porque você, de alguma forma, me oferece alguma coisa interessante, né? No casamento, porque você é bonita, porque você, né? Enfim, tem sempre alguma... E na alimentação a gente não usa essa relação de troca. Eu como uma coisa que me faz mal, que não me traz nenhum nutriente, sabe? Então, assim, a gente precisa de ter essa relação. Eu preciso de olhar para o alimento, né, para o achocolatado, para o refrigerante, e perguntar o que você está me trazendo. Se você não me traz nenhum nutriente, então você perdeu o objetivo de ser um alimento. Você não é um alimento, não é Exatamente. verdade? Sim, doutor, aqui numa escrivaninha de trabalho, só para ilustrar o que eu concordo plenamente, não foi combinado, uma maçã, Olha só. uma laranja, e eu também tenho esse equipamento aqui, quando eu estou em reunião, que eu estou só falando para fazer exercício na mão, entendeu? Red grip. É É, perfeito. então, Perfeito. e eu sou uma testemunha de que eu, em hemodiálise, sem os 2 rins, eu nunca fiquei inchado, jamais. E eu sempre militei contra o sal, entendeu? Enlatados aqui em casa, a gente, é 0%. E quando eu vou no supermercado, eu trago o mais colorido possível, mais frutas e legumes e tudo mais, entendeu? E, igual eu disse, eu sem os rins ainda corria 10 quilômetros, ainda subia montanha, ainda tinha energia. Então, é possível, é possível. Eu posso abrir só um parêntese? Eu tive uma paciente que ela com 17 anos entrou em hemodiálise, ela estudou as apostilas do cursinho aqui do pré-vestibular e passou na Federal do Espírito Santo em Direito, né? Sim, E aí sim. depois ela recebeu um transplante de doador falecido e hoje ela ela já fez mestrado, doutorado na Europa e mora lá, está como professora da universidade onde ela fez a formação Exatamente. dela. Me dá até Então, eu acho arrepio. que tudo na vida é questão de escolha, né? Nós não estamos aqui julgando, eu acho que cada um está no momento de aceitação da doença, no momento diferente, mas pacientes, pensem nisso, você tem o direito de escolher ser feliz, você tem o direito de escolher continuar,
tá? Eu posso olhar pelo problema, o problema é o que eu falo na vida, o problema é para ser resolvido, não é para a gente paralisar, Uhum. entendeu? Então, olha, aconteceu isso, tá? E agora, de agora em diante, o que que eu vou fazer, tá? Então, a gente tem que aproveitar o tempo em diálise, é o que eu falo para os pacientes. Eu tenho paciente que eu vou cumprimentar na diálise, eu tinha um bem interessante assim, que eu ia cumprimentá-lo, doutor, ele não posso não, ele estava lá no computador, ó, não posso falar agora não, que eu estou resolvendo as coisas do meu trabalho aqui. Então, assim, tipo, graças a Deus hoje, a diálise é um ambiente muito mais bem controlado, Uhum. né? Onde você está ali com uma cadeira, não sei como que é no Canadá, né? Eventualmente, às vezes as pessoas reclamam do ar-condicionado, reclamam da cadeira, mas é um ambiente confortável, é um Uhum. ambiente onde a máquina ela é muito segura, qualquer coisa ela tem alarmes para todas as coisas que acontecem com você, seja, deu uma pressão venosa, a fístula está dessa forma, acabou o banho, ela apita para tudo, né? Você deve ter passado por isso, com Sim. várias máquinas apitando ao mesmo tempo e os técnicos ali, né, doidinhos correndo atrás para corrigir o que estava acontecendo. E eu tive uma experiência muito interessante em São Paulo ainda, de uma paciente que ela me chamou, falou, doutor Eli, vem cá, deixa eu falar com o senhor. Aí eu falei, o que foi? Ela falou bem assim, olha, posso te falar? Esses pacientes reclamam muito. Eles não sabem o que eu vivi. Eu entrei na diálise há mais de 20 anos, né? Então, hoje já deve ter uns 10 anos que ela me falou isso. Então, há 30 anos atrás, Uhum. é, e eu entrava na diálise sem saber se eu ia sair viva ou não. Era muito mais precário, não tinha esse controle todo. A diálise é um computador, né? A máquina é um computador. Então, Sim. imagina como era o computador há 40, né, anos atrás, né? E ela falou, hoje a diálise, eu não passo mal, a gente tem esse conforto, tem televisão, né? Claro, Tem internet, né? Tem internet. não estou dizendo que é bom estar ali, gente, não é bom estar doente, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro, ninguém quer estar nessa situação. Mas a gente também tem que olhar, né, esses avanços que aconteceram na ciência também propiciaram que esse paciente tenha uma chance ali na vida e tem uma chance de escolher lutar, tem uma chance de correr atrás de um transplante, sabe? Tem como virar o jogo, né? E a gente está Uhum. ali para apoiar vocês nisso. Exatamente. Fazer de um é difícil, muita gente para conseguir, fazer o que eu vou falar, mas transformar um problema em uma solução, né. Por exemplo, a sua paciente que passou no vestibular, uma vez que você está lá 4 horas, né, você não tem nada para fazer, é o melhor lugar para você estudar do mundo, eu acho, entendeu? Ela utilizou esse local para estudar. Porque ninguém vai te incomodar, você tem que às vezes o enfermeiro vem, alguém te ajuda aqui ou ali, mas é um momento que você sabe que você não pode sair dali, né. Então eu fiz muito isso, tinha projeto às vezes do trabalho que estava emperrado, coisa que eu não queria encostar a mão, eu falava: "Vou levar para hemodiálise", porque ali, no meu caso era de 8 horas, em 8 horas eu tenho que resolver isso aqui. E aí eu resolvia, entendeu. Uhum. Então E é interessante ouvir isso de você. De mim não é, uhum. porque assim, quando eu falo, as pessoas olham e geralmente, é fácil falar para você que não viveu isso, né? Mas eu acho muito bonito ouvir isso de você, de várias pessoas que eu sei que lutaram e que venceram, que estão hoje onde você está, né? Doutor, hemodiálise dói? Eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. A hemodiálise, ela não dói, porém, o que é doloroso, alguns processos são dolorosos, como, por exemplo, a questão do catéter, né? O Uhum, catéter é feito com anestesia local, mas o paciente não está sedado, então, realmente, a agulha é bem grande, sabe? Então, geralmente, o paciente, ele sente algum grau de incômodo, de desconforto, tá? A punção da fístula também é uma agulha, né? Eu não sei nem se usa isso aí no Canadá ainda, mas o palito uhum. de dente é mais ou menos para as pessoas entenderem, é mais ou menos do tamanho de um palito de dente. Então não é uma agulha fininha, sabe? Então Uhum. tem esses desconfortos que alguns pacientes passam por isso de uma maneira mais tranquila. Por exemplo, só para você ter noção, viu, Hélio? Já teve paciente que eu passei o catéter, quando eu terminei, eu falei, terminou o procedimento. Ele, como assim, doutor Hélio? Achei que o senhor não tinha nem começado, Uhum. sabe? E tem pacientes que só deu encostar a gaze, porque ele está aqui com os olhos assim cobertos, né, com um campo estéreo que a gente coloca, então ele não vê o procedimento, Uhum. mas ele meio que está acordado ali com o que está acontecendo. Então, só de limpar com a gaze, o paciente dá um pulo, grita. Então, você vê também que essa questão do emocional, do É. psicológico,
sabe? Por mais que a gente explique, mas assim, e uma vez eu achei muito interessante que eu ia fazer um procedimento e tinha um aluno comigo, né? Era um aluno meu que tinha até um grau de amizade e tudo. E eu achei muito interessante a fala dele, me tocou muito, porque eu entrei na sala e a paciente já começou a chorar. Uhum. E aí ele falou bem assim, doutor Hélio, ela não está chorando por conta do procedimento, ela está chorando por tudo que ela já viveu na vida dela. É. Então, muitas vezes, né, com certeza vem à mente naquele momento o fato dela estar ali, o fato dela estar doente, talvez os procedimentos anteriores, algum trauma ou outro, né, com algum profissional de saúde que ela possa ter vivenciado, porque, assim, não sei também como foi a sua trajetória aí, mas existem profissionais que são mais empáticos, existem profissionais que não são tanto, né? Então, assim, é como na vida, na verdade, né? Uhum. É o que eu falo, na questão do vestibular, da medicina, você não faz psicotécnico, você não faz uma entrevista para saber se você, de fato, é uma pessoa, né, empática ou não, mas Uhum. isso para o paciente renal crônico, que é um relacionamento, eu falo que o relacionamento médico-paciente com o renal crônico é um casamento, tá? É. Então, na verdade, é uma relação muito próxima. Então, a pessoa que escolhe nefrologia, ela tem que amar muito o próximo, né? Uhum. Tem que realmente exercer esse mandamento de uma forma muito fiel ali, né? Porque muito verdadeira, Uhum. porque realmente é um convívio, né? A gente convive. Eu tenho pacientes que eu convivo há mais de 10 anos, sabe? Alguns que eu Uhum. convivo que eu iniciei minha relação com eles há 15 anos em São Paulo, que até hoje eles mandam mensagem no Instagram para mim, mesmo acompanhando com excelentes equipes lá em São Paulo, mas tiram dúvidas comigo, porque confiam, né, Uhum. em Sim, quem iniciou a jornada com eles. sim. É excelente. A minha experiência com relação à hemodiálise, doutor, era assim, com relação à agulha, os desconfortos, né? Comigo era assim, eu ia todo dia, ia feliz, e eu pensava assim, essa máquina está me mantendo vivo, amanhã eu vou estar vivo porque eu tenho essa oportunidade, tenho essa tecnologia, então pode vir agulhada, pode vir dor, pode o que for, não estou nem aí, entendeu? Eu quero estar vivo amanhã e eu sou feliz por estar aqui. Eu pensava assim, entendeu? E É, para mim, a minha esposa, meu filho, até às vezes eu até arrependo que eu fiquei 8 meses sem rim. Eu acho que a minha família não sentiu muito, entendeu? Eu queria que meu filho tivesse aprendido mais com a experiência, mas eu não deixei ele transferir nada para eles, e eu sempre fui com essa cabeça, né? Mesmo também pelo motivo de que eu sou transplantado hoje, mas eu sei que eu posso precisar de hemodiálise de novo, né? Não é uma cura, não é? Então, eu acho que essa questão psicológica, estar sempre preparado para o que vier, me ajuda muito. Entendeu? e eu vejo que isso que você falou, às vezes até no transplante, tem pessoas que são muito para cima, que são muito positivas, igual você, e aí eu abordo ele sobre a questão do transplante, sobre a questão do doador vivo, né? Porque o doador falecido é uma loteria, né? A gente não sabe exatamente quando que pode surgir esse rim, essa doação que vai ser compatível com você. Uhum. E aí, às vezes, a pessoa me relata, mas ninguém na minha família se prontificou, ninguém na minha família falou algo a respeito. Aí eu falei, mas você já falou o quanto que você está sofrendo? Porque, na verdade, quando a gente é muito forte, muito positivo, eu acho que eu tenho uma característica um pouco parecida com a sua, né? Uhum. A gente não demonstra fraqueza também. Então, é difícil para o próximo também saber em que momento que você vai precisar de ajuda, né? Então, assim, em que momento que, de fato, você está em sofrimento. Então, isso eu aprendi muito para mim, pessoalmente, também, que a gente precisa de sinalizar e, às vezes, demonstrar fraqueza, mesmo que você não queira, em alguns Uhum. momentos, né? E aí eu já consegui alguns transplantes que foram bem sucedidos depois, justamente com essa minha abordagem inicial. Aí a esposa foi lá e falou com o marido dela, ela falou, olha, parece que eu não estou sofrendo, mas eu estou sofrendo sim. Ir Uhum. para diálise ali 3 vezes a semana, eu tento não demonstrar, mas é desgastante, eu gostaria de estar mais livre para passear com você, para a gente viver a vida como casal. Enfim, aí Uhum. o marido falou, olha, se você nunca me falou, eu achei que você não queria. E aí ele foi lá, fez a doação e os dois estão felizes, né? Realizados com a questão do transplante. Então, realmente, quando a gente passa por alguma coisa, a impressão que eu tenho hoje é que eu vejo muitos pacientes esperando que os outros entendam, mas no fundo, a gente só entende
Só quem vive que realmente entende qual que é o grau do sofrimento, o que ele está te privando ali da sua vida em relação ao seu trabalho, né? Então, é importante, porque a gente já mostrou esse lado, né, de que você foi vitorioso, de que foi, né, que conseguiu subir a montanha, que conseguiu fazer os trabalhos, os projetos ali do seu trabalho durante a diálise, mas é importante também a gente deixar bem claro que não é um processo fácil, né? Uhum. Que a gente tem que tentar ver de uma maneira positiva, mas fácil não é. Sim, sim, com certeza. Ser forte, essa é uma mensagem importante, mas também ser. Eu sempre fui bastante vocal com relação, né? Tem a camiseta aqui, doe órgãos, doação de órgãos salva vidas. Eu sempre falei para todo mundo, sempre vesti a camisa. Então todo mundo via, ó, o pessoal via que eu estava durante a hemodiálise, perdi peso, né? Ó, ele está com muita energia, mas ele está precisando de uma doação, né? E foi assim que aconteceu para mim. Eu sempre falei com todo mundo, falei, ó, sempre deixei claro também, porque não é culpa minha, eu nasci com essa doença, né? Infelizmente eu cheguei nesse estágio. Isso sempre foi muito importante, esclarecer as pessoas do que está acontecendo, né? Dos processos, porque não esperar que as pessoas saibam, né? Estejam concluindo coisas que, né, não são verdadeiras muitas vezes, né? Vamos falar um pouco de mitos sobre o transplante agora, doutor? Nesse, Bom, nesse primeiro, ponto. acho que uma das coisas principais, né? Nós tivemos casos aqui até no Brasil, até mesmo com o Faustão, né? Que as pessoas ficam com dúvidas em relação à fila, até os próprios pacientes que já convivem com aquilo todos os dias, eles têm bastante dúvidas. Quando um colega é transplantado, né? Eles ficam, mas por que que eu tenho mais tempo de diálise, ele foi e eu não? Primeira coisa, né? Cada transplante segue um critério. Por exemplo, o transplante de fígado, o critério é de gravidade. Quanto mais grave estiver o paciente, ele pula na frente, porque senão ele vai morrer sem aquele fígado. Uhum. No quesito ali do transplante renal, na questão do transplante renal, todos os pacientes, de alguma forma, estão no mesmo barco. Todos eles têm a hemodiálise para substituir aquele rim que parou de funcionar, tá? Então, o que a gente prioriza no transplante renal? Os pacientes são cadastrados numa central de transplante e nós priorizamos a compatibilidade daquele órgão, tá? Uhum. Existe um sistema, que é o sistema HLA, que é um sistema que apresenta os antígenos, as bactérias, os vírus, né, os invasores do nosso organismo. É como se fosse um vigia que fica ali na torre de olho para ver quem está chegando. E aí ele Uhum. apresenta para as células que vão atacar, tá? Então, esse HLA são 6 números, né? Tem o HLA A, B, D, R. A gente tem vários HLAs, mas esses são os mais importantes para o transplante renal. E cada um deles tem 2 números, quantificando o total de 6, tá? Quanto Uhum. mais números parecidos com o doador, né? Aquele receptor pula na frente. E cadê esses números? Todo paciente em diálise está cadastrado e tem codificado esse HLA dele. Então, quando chega uma oferta, eles fazem um cruzamento de dados dessa central de transplante, tá? Uhum. E aí, quem pula na frente é quem tem um HLA mais parecido, tá? E além disso, depois eles têm o sangue desses pacientes estocados e vai ser feito o que a gente chama de prova cruzada, ou cross-match, né? Vai ser um cruzamento do seu sangue que está ali congelado com Uhum. o do doador que faleceu, tá? Uhum. E aí, se der crossmatch positivo, significa que você já tinha anticorpos contra ele, então já está suspenso o transplante. Uhum. Crossmatch tem que dar negativo, não pode reagir, porque Uhum. senão você, imediatamente, na hora que eu colocar o órgão em você, você vai rejeitar aquele órgão e vai necrosar na hora. Então, é contraindicação absoluta, total, tá? Uhum. Então, o primeiro mito que eu acho que a gente tem que desmistificar é esse, que o paciente, ele vai, que existe alguma prioridade para um paciente X, ou que eu gosto mais do paciente Y, não, é por compatibilidade. Quem Uhum. que é priorizado na lista? Existem pacientes que são priorizados, principalmente aqueles que evoluem com falência de acesso vascular. Quando a gente já colocou catéter em todas as veias e já trombosou, quando ele já perdeu a fístula, às vezes tem Uhum. pacientes que têm os vasinhos mais finos, com dificuldade de fazer fístula, tentou fazer a peritoneal, não deu certo, ou seja, é aquele paciente que tudo deu errado, então ele ou transplanta ou, infelizmente, ele acaba evoluindo, né, para óbito por falta de
diálise, por falta de Uhum. alternativa de tratamento para ele. Então, é um caso grave, tá? Uhum. Então, esse paciente, a gente vai ter que ter um laudo de uma equipe de cirurgia vascular, vai ter que ter toda a gente vai ter que se certificar de que fato, a central vai ter que se certificar de que realmente ele tem prioridade e ele precisa passar na frente de todo mundo. Ou, no caso, como foi, por exemplo, né, o caso do Faustão, que ele já era transplantado de outro órgão sólido, no caso, o Uhum. coração ou o fígado. Então, você vai ficar um paciente imunossuprimido, né, com uma imunidade mais baixa, em diálise, que você tem maior risco ali de infecções, tá? Uhum. E aí, só puxando o gancho, né, da imunossupressão, que eu acho que é um outro mito bem importante no transplante, é que a pessoa vai ficar com a imunidade baixa, debilitada, que não vai poder mais fazer nada da vida. Isso é completamente mito, tá? Uhum. O paciente transplante é para devolver completamente a vida para vocês. Tá? Então, é claro que a imunossupressão, principalmente no transplante, no pós-operatório imediato, a gente faz algumas medicações em doses mais altas, faz imunossupressão endovenosa, dentro, né, direto na veia, que é um pouquinho mais forte, tá? Mas no Uhum. decorrer do transplante, geralmente a gente almeja níveis ali dos seus imunossupressores, seja do tacrolimo, sirolimo, everolimo, né, níveis mais baixos, tá? Em que a imunossupressão, na verdade, é uma baixa controlada, tá? Então, realmente, assim, os 3 primeiros meses, talvez, você, né, o primeiro ano do transplante é mais difícil, né? Mas Uhum. depois que você vencer os 3 a 6 primeiros meses, você vai voar, vai dar tudo certo e passou já aquele risco todo que a gente tinha das infecções, né? Você vê que, assim, citomegalovírus, que é um vírus muito comum no transplante, né? A gente vê os pacientes internando logo nos primeiros 3 meses. Quando a gente vê um paciente que já tem 10 anos de transplante, né, com algum quadro infeccioso, a gente não vai suspeitar de uma infecção oportunística, é mais Uhum. difícil, entendeu? Geralmente o paciente já está com uma dose mais baixa, já o órgão já se adaptou, ele já se adaptou mais àquele órgão, entendeu? Tem alguns pacientes que o sistema imunológico deles tem até uma certa tolerância, né? Gera células, em vez de células agressoras, gera células até, de alguma forma, ali, protetoras, né? Reguladoras ali. Uhum. Muito bom. E no meu caso, eu vou completar 6 meses de transplante e foi muita coisa com relação à imunossupressão que eu tinha dúvida, né? O que vai acontecer comigo? Porque eu sou muito ativo, né? Eu tenho que ficar sempre limpando a mão. Recentemente agora eu voltei a nadar, entendeu? Eu pensava, será que eu vou pegar uma infecção na água? Eu tomo alguns cuidados, né? Eu usar chinelo e tudo, mas natação para mim tem feito um bem excelente, muito bom. Então, mas, é claro, sempre que eu estou nadando, tomar cuidado para não engolir água, né? E ter certeza que vai nadar num ambiente que tem tratamento, tem cloro em quantidade suficiente. Mas, para mim, está sendo uma experiência muito positiva. Não tem tido problema nenhum. Se você for pensar, as principais infecções no transplante, no pós-imediato, são citomegalovírus, que é um vírus, na verdade, que a maior parte da população já teve contato e ele está dormindo no seu organismo, ele está ali silenciado, tá? E Uhum. quando você abaixa a imunidade, ele acorda. Ele não causa infecções do paciente que tem a imunidade normal, ele causa infecções em quem é transplantado, em quem tem o HIV com uma imunidade, né, uma fase ali de AIDS mesmo, né, de SIDA. Então, assim, nesses pacientes ele vai causar alguma coisa. Então, na verdade, é um vírus que, de um modo geral, ele já estava em você. Não é que necessariamente você pegou ele de alguém, tá? Uhum. A infecção urinária, teoricamente, também, de um modo geral, você não vai pegar de ninguém também, né? Então, Uhum. assim, boa parte das infecções, eu acho que muitas vezes não vai ser realmente o exagero que vai conseguir evitar com que aquele paciente não pegue aquela infecção. E eu acho que, Uhum. acima de tudo, é o bom senso. É saber que se alguém for te visitar, ou se tem, poxa, a pessoa está fazendo febre, está tossindo, está com um filho ali, né, Uhum. cheio de catarro na escola, é melhor não levar para brincar na sua casa, naquele Claro, claro. momento, né? Por que que não? Mas, assim, são questões de bom senso que acho que com a pandemia eles ficaram mais claros, né, na nossa mente,
mas que já deveriam existir, né? Se você está com Uhum. febre, para que você vai ficar tendo contato com outras pessoas, né? É. Ninguém quer pegar a virose que você acabou de pegar. Todo mundo, né? A gente quer que você melhore e tudo, mas eu prefiro não ficar, né? Da mesma forma que você está. Prefiro não ficar gripado, prefiro não ficar com febre, né? Então, na verdade, assim, eu acho que são questões de bom senso que eu acho que, de alguma forma, se teve alguma coisa boa em relação a essa pandemia, né? Eu acho que Uhum. foi essa questão do bom senso, que, de um modo geral, não, né, não para todo mundo, mas, de um modo geral, as pessoas ficaram mais conscientes dessa questão. É. Eu vejo algumas pessoas na hora de espirrar, assim, espirra com a mão, né? Coloca a mão e depois já vai cumprimentar outras pessoas, sendo que é só fazer assim no cotovelo, né? Uma coisa bem básica, bem simples, mas é um hábito que, né, evita que muita doença se espalhe, né? Sim. Doutor Hélio, a gente está chegando no final, infelizmente, a conversa está sendo muito boa, mas a última pergunta sobre o transplante, eu queria que o senhor falasse sobre a doação de órgãos, como que a vida do paciente que doa um rim é uma vida normal, quais são os riscos, precisa de mais órgãos serem doados? Olha, nós temos transplantados que tem um transplante com duração de mais de 40 anos, né, no hospital onde eu trabalho, onde tanto a doadora, que é a irmã, quanto a receptora estão em perfeito estado. Nós temos pacientes que nascem com um rim só, então isso não significa que você tem doença renal, tá? O Uhum, nosso rim ele tem a capacidade de se adaptar, até de crescer um pouquinho, né? E filtrar e dar conta disso, a creatinina vai ficar a mesma, tá? É claro que quem doa também tem que ter cuidados como qualquer outro ser humano, não é deixar a uhum, vida, né, correr solta, né? É ter uma alimentação adequada, ter cuidados, né, com exercício físico, então de modo geral, ter uma vida saudável, tá? uhum, Evitar o sobrepeso, e em relação à doação de órgãos, né, de doador falecido, eu acho que a principal coisa é as pessoas se sensibilizarem e entenderem que depois que existe morte encefálica, né, como diagnosticada, não há vida mais, os aparelhos vão ser desconectados, independente da sua doação ou não, tá? uhum, Então, que simplesmente a sua decisão por não doar vai prejudicar outras pessoas ou não vai beneficiar outras pessoas, né? uhum, E a doação é uma forma de você até honrar a vida do seu familiar e ver que ali que a vida dele em vida foi super importante para todo mundo que ele amou, para todo mundo com quem ele conviveu, e que continuou sendo importante para mais vidas, porque a doação vai poder beneficiar várias pessoas com, né, pulmão, coração, córnea, fígado, né? 2 rins, então serão 2 pacientes beneficiados. Então, na verdade, assim, a vida ela pode gerar ainda outros frutos e beneficiar outras vidas, mesmo após, né? Acho que a gente tem que ressignificar, né, as coisas uhum. que a gente passa, né? Então, aquela perda, ela pode ser ressignificada com uma gratidão, com um momento ali de você ter a satisfação de saber que você está fazendo ainda o bem para outras pessoas. Desculpa o comentário nu e cru, mas quem não doar os órgãos, as bactérias, os fungos, os micro-organismos vão se alimentar daqueles órgãos, né? Então, de uma forma ou Sim, outra, vai ser utilizado. Então, que doe e salve a vida de uma pessoa, né? Então, sim, né? é, Porque dependendo da cultura, as pessoas têm um apego muito grande, né? Na uhum, verdade ali realmente assim depois vai ali para de fato debaixo da terra para um caixão, né? Então assim é uma forma de alguma forma, né? A vida ali do seu ente querido, ela está continuando ali, salvando outras pessoas e propiciando, né? A oportunidade dele ter feito bem tanto em vida e ainda encerrar, né? A carreira, né? A vida ali de uma forma tão honrosa e tão bonita, né? Conseguindo beneficiar tantas pessoas que estão aí em fila. uhum. Excelente. Doutor, considerações finais. A gente falou hoje sobre
a falência renal, depois o processo de hemodiálise, os principais cuidados. O senhor deu excelentes dicas para todo mundo. Depois sobre o transplante. Queria que deixasse a mensagem final para todos. Bom, mensagem final é que, primeiro, existe, né, não existe vida na diálise. Diálise é vida, diálise são seres humanos que estão ali, são pessoas que estão ali. Muitas pessoas têm medo, né, da diálise e associam muito a diálise e a doença renal a um ponto final, e pode ser só um recomeço. Na verdade, né, elas associam a diálise à morte. E, na verdade, ali você tem que entender que quando você entrar para aquele salão, são pessoas que estão ali, vão ser até núcleos que você vai formar na sua vida, amizades, tá? Então, a diálise, ela é, sim, vida, né? E a gente tem que acabar com esse rótulo, né? O paciente é renal crônico. Não se rotular, eu sou um renal crônico. Não, eu sou um paciente portador de uma doença renal crônica. Não aceite rótulos na sua vida, não aceite menos do que Deus preparou para você. Erga a cabeça, procure ajuda. Eu sei que é difícil, não é fácil para todo mundo, né? Mas quem não sabe, as clínicas de diálise têm toda uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro. Nós somos capacitados para ajudá-los a sair de qualquer situação e que você consiga erguer sua cabeça e saber que a doença não te define. A doença é só parte da sua vida, não é você, não é o que te define. Sim, e assista o documentário do André Foligno para ter inspiração, né, do que é possível fazer estando em hemodiálise. Inspirar, você pode transformar a sua história em uma história de inspiração para muitas pessoas, né? Que eu acho que é uma forma muito grande de encarar esse desafio. Doutor, suas redes sociais, o senhor usa mais Instagram? Mais Instagram, né? Sim. Tá lá como Dr. Hélio Nefrologista. Então, quem quiser seguir, aprender um pouquinho mais sobre doença renal, tem alguns vídeos ali falando sobre os métodos de diálise, sobre o transplante também. Pode mandar direct também, que a gente responde, né? Seja em inglês, seja em português. Só não vou responder em francês, mas inglês e português a gente dá conta, viu? Excelente. Não tem ponto. Doutor Hélio com H, nefrologista. Isso. Doutor, acho que tem Dr. Hélio ponto nefrologista. Tá. E o doutor é DR ou doutor Hélio? DR. Ok. DR Hélio ponto nefrologista. No Isso. Instagram. Então, Mas normalmente, quando joga ali DR Hélio, normalmente, pelo menos aqui no Brasil, já aparece meu nome. sim. Excelente. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa aula, excelentes informações, os detalhes, a sua forma, vamos dizer, carinhosa com os pacientes, muito educada para passar informação para as pessoas. Eu acho que esse vídeo vai ser fundamental e vai ajudar milhares de pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Hélio, e estou à disposição sua, também dos seus seguidores aí, quem quiser tirar dúvidas, né? Vai ser sempre um prazer poder ajudar. Sim, excelente. Muito obrigado. Eu sei que já está tarde aí no seu horário. Muito boa noite e a gente se Boa fala. noite, viu? Tchau, Obrigado. tchau. Um abraço. Tchau, Tchau. tchau.